E aí a gente tem 500 coisas para falar a respeito. E eu vou começar, Serjão, é óbvio, falando da extração de petróleo na margem equatorial. Vocês acham que o Serjão vai fazer só isso aqui hoje? Mas olha só, tem surpresa mais tarde. Então vocês esperem, porque não vai ser só esse papo aqui não, tá? Mas por enquanto... Aguardem, logo mais vai ter uma baita de uma surpresa aqui. Mas por enquanto, Serjão, vamos falar de petróleo. Temos extração de petróleo na margem equatorial ali na bacia da Foz do Rio Amazonas. Quanto que isso Posso protestar já agora? Já protestou. Não tem ninguém pretendendo explorar petróleo na Foz do Rio Amazonas. Olha a molecagem. Você não é culpada disso. Na bacia. É 500 quilômetros. Mas é bacia ainda, não é? Não, o Ciro tá falando o negócio certo, porque o lance é falar Amazônia. Desculpa. Imagina. Não, mas ele falou certo mesmo. Então vamos lá, né? Eu quero saber o quanto que representa de avanço para o Brasil, de fato, e o quanto que isso pode ser um retrato de atraso. Em bom português. Então vamos lá, vamos explicar para o pessoal, né? Hoje o Brasil explora petróleo basicamente na bacia de Campos e no pré-sal, né? Acho que mais uns 52%, 53% do que a gente consome hoje vem do pré-sal. O pré-sal é uma belíssima de uma reserva e tal, só que o pré-sal, toda reserva de petróleo, para o pessoal entender, você começa a explorar ela e começa a ter a produção. Chega um ponto que ela chega no máximo e depois começa a cair. A gente chama de curva de depleção. Essa curva de depleção é muito importante porque se você não descobrir nada, vai acabar aquilo ali e você vai ficar um buraco sem ter petróleo no Brasil. O que vai acontecer? No final do dia, a gasolina na bomba vai custar, sei lá, R$20. A curva de depleção do pré-sal, ela começa agora em 2027. Então, em 2027, a curva de produção do pré-sal começa a cair. E isso demora uns 3, 4 anos ali para ficar terrível. Ou seja, nós vamos ter que começar a comprar petróleo. A não ser que a gente descubra alguma coisa. Mas nós já descobrimos. Então, margem equatorial, aliás, eu acompanhei uma das audiências públicas, um colega do senhor lá perguntou pro cara da Petrobras por que chama margem equatorial. Porque fica ali perto da linha. Mas você conhece o meme que tem agora? Que o cara, um dos caras aí numa audiência, tinha um coronel lá e falou assim, coronel, qual é a sua patente? Aí o coronel. Ah, maravilhoso. É só não vai acontecer isso. Aliás, questão da educação de é novo isso, aí. É isso. Tem todas as audiências públicas, estão no canal da TV Senado. Assistam. Se não tiverem nada para fazer, coloquem lá, são 5, 6 horas de discussão. Então o que acontece? Descobrimos petróleo na margem equatorial. A reserva de petróleo ali é o dobro do pré-sal. Então é muito petróleo. É tanto petróleo que a Guiana, o PIB da Guiana quadruplicou nos últimos anos. Quadruplicou. Você foi lá ver? Eu fui lá na Guiana ver isso aí para poder me apropriar do assunto. Quadruplicou nos últimos anos por causa dessa produção de petróleo. Então, beleza, e ótimo. Fica a 2 quarteirões do Amapá. Isso, exatamente, 2 quarteirões do Amapá, exatamente. Cabo do Orange, né? Cabo do Orange e Oiapoque ali, que são os pontos. Muito bem. Qual é o problema, então? Por que a gente não explora o petróleo ali? Porque no Brasil, para a Petrobras explorar petróleo, ela precisa de um negócio chamado licença ambiental, que é dada pelo IBAMA. E o IBAMA hoje, no dia de hoje, eu não sei como que tá, ontem eles já tinham negado de novo. E aí a Petrobras... Já tiveram alguns relatórios. Já tiveram vários relatórios. A Petrobras, acho que ela tem até final de novembro, se eu não me engano, eu estava lendo ontem isso, até final de novembro, para contestar ali alguns questionamentos. O negócio é que virou, infelizmente, uma briga política. Porque você tem, de um lado, o IBAMA, de um lado, a Petrobras, no meio está o Lula. O Lula tem falado em todo lugar que ele vai explorar, porque o Lula pode entrar para a história. Ele pode ter descoberto as 2 grandes reservas de petróleo do Brasil. Você acha que ele vai deixar escapar isso para ele? Não vai deixar escapar. Mas já não foi o suficiente? Todo o resto que levou ele para a história? Então, mas não vai. Você acha que aquela mãozinha ali no uniforme da Petrobras ele não vai repetir? Mas já foi tanta coisa. Mas vai, 3 mandatos, uma prisão. E aí todo mundo pode perguntar assim, qual é o grande problema? O problema é o seguinte, a perfuração de poço ali na margem equatorial, por conta de correntes e tal, ela tem, preste atenção, eu vou falar, de dar algum problema na exploração. Só que a gente tem que ter na nossa cabeça que quem explora petróleo no Brasil é a Petrobras. A Petrobras é uma das maiores empresas exploratórias do mundo.
todos os prêmios de exploração em água profunda, nas situações mais adversas para explorar petróleo, quem ganha é a Petrobras. O Sérgio trabalhou lá, ele sabe muito bem do que ele está falando. Então quer dizer o seguinte, não quer dizer que na hora que porque quando você vê a apresentação do pessoal do IBAMA, parece que vai acontecer o seguinte, na hora que a Petrobras furar o poço vai explodir. Não é isso que vai acontecer. Não vai acontecer. Pode acontecer? Pode. Tem um risco? Tem um risco. Mas nós estamos falando da Petrobras. Eu quero só fazer um lembrete que a gente deu no Rivo News outro dia. Nesse momento, o Brasil tem 2 barragens no nível 3 de emergência, que a qualquer momento podem se romper e a exploração segue correndo em todo tipo de é isso. As barragens de rejeitos. As barragens de rejeitos e tudo mais. Barragens de rejeito então, e mineração. Assim, na verdade, a coisa acontece para todo lado, em todo tipo. Então, qual seria o ponto desse? É o mesmo nível de alerta, digamos assim. Tem um nível de alerta, mas aí que tá. Aí o que acontece? A Petrobras foi lá e fez um estudo. Vamos supor que estourou um poço, que é algo que na Petrobras não acontece há muitos anos. Explodiu um poço. Mas vamos supor que esse poço exploda. E começa a vazar petróleo. Já foi feito o estudo da simulação de fluxo, cara. O petróleo não vai para a foz do Rio Amazonas. Ele vai por outro lado. Ele não vai para lá. Então, vira uma confusão. A confusão hoje, o problema hoje, ele é político. Porque aí no meio de todo mundo isso, você coloca ainda os deputados do Amapá. Porque o Amapá, se começar a explorar o petróleo ali, vai ser um dos estados mais ricos do Brasil, cara. Vai ser um dos estados mais ricos do Brasil. E semana retrasada, eu esqueci o nome dele agora, tava o deputado do Amapá, cara, esbravejando no Congresso para explorar. Lógico, é. Claro. Claro. Ele tava lá bravo, xingando todo mundo e tal, não sei o quê. Então nós estamos nesse dilema. Eu tenho falado isso muito, aconselho. Eu sei, é chato pra caramba, mas aconselho todo mundo a acompanhar isso, porque isso é o futuro. Porque se a gente não explorar a foz do rio, do pedido de licença. É porque a gente tem que acordar o Leonardo DiCaprio lá, cara, pra vir cantar a música aqui, ué. É isso. Mas deixa eu repetir aqui, olha, os brasileiros precisam acordar. A margem equatorial vai do Rio Grande do Norte até lá em cima, depois do Amapá, que é o último estado nessa linha. Suriname, Guiana. E passa adiante as 3 Guianas, que a última é a Guiana Inglesa, e encosta, porque tem petróleo, em Roraima. Eu fui lá visitar esse negócio aí. A Petrobras está pedindo, não é para explorar ainda, ela está pedindo licença para prospectar. Para analisar a área. Ela precisa fazer um poço. Ela precisa fazer um poço para cubar as reservas que estão ali, certificá-las e tal, e depois estudar a viabilidade econômica, etc, etc. Aí o que está acontecendo? O IBAMA manda dizer, uma vez, que não, e arquive-se. O presidente do IBAMA, claramente servindo ao Lula, manda outro recado para a Petrobras. Não estamos satisfeitos, para poder justificar o inconcebível. Eles mandam uma série de perguntas. Quem não sabe, eles mandam uma série de perguntas. É pior do que isso. Se fosse pergunta, menos mal. Eles estão pedindo estudos. A última agora, 26 técnicos assinaram. É inacreditável a prospecção ficar 500 metros da foz do Amazonas. Um dos estudos, quilômetros, que eles estão pedindo para resolver é o impacto nas comunidades indígenas. Isso deve ser Atlântida. Mas é para chamar o Leonardo DiCaprio. Deve ser para cortar o Leonardo DiCaprio, eu falo isso, cara. Mesmo para um estado grande como o Amazonas, 500 quilômetros é muito longe. É claro. Não dá para você visualizar. E se o poço estourar, vocês imaginam o pulso do rio Amazonas? O pulso, dá para você ver no satélite, fica ali barrento, uns 4.000 quilômetros para frente. Ou seja, o pulso do rio leva qualquer problema que acontecer para longe. E a Petrobras já evidenciou isso e tem história de absoluta capacidade técnica, respeitada mundialmente e tal. Não se justifica. Eu escrevo no meu newsletter sobre isso, esses dados são dessa semana, e eu estou denunciando. O marinismo está a serviço do interesse estrangeiro. Está a serviço do interesse estrangeiro. Por quê? Porque a economia do petróleo ainda vai perdurar, pelo menos com a emergência de que o Brasil hoje exporta 2 milhões de barris por dia. Na hora que nós começarmos a depressão dos postos do pré-sal, como o Sérgio já falou, nós vamos passar de exportador de petróleo para importador de petróleo. Aí a política de paridade de preços internacionais da Petrobras, o crime dela é o seguinte:
ela tira um barril de petróleo por $8 antes dos impostos, o custo de produção dela no pré-sal, $8, e impõe ao brasileiro o preço spot de Roterdã. Porque ela diz, é um preço de oportunidade. Se eu vendesse em Roterdã, eu apuraria 80, 90, $100, dependendo da confusão que tiver no mundo, se vai guerra no Irã e tal, ela precifica e no dia seguinte apura, como ela fez esse trimestre, um lucro monstruoso de 32 bilhões de reais no trimestre, porque ela tem uma reserva de mercado e um monopólio na prática, e vai distribuir 17 bilhões de dólares para uma das 5 famílias que são o maior acionista do país, que são os marinhos, o maior acionista privado da Petrobras, sem pagar um puto de imposto. Lembrando. Porque não paga imposto de renda. Só no trimestre vão ser distribuídos 17 bilhões. Isso é uma companhia que tem um projeto de investimento criticamente necessário para o país, numa companhia que tem um nível de endividamento que você devia usar esse lucro para abater essa dívida e qualificar o portfólio e o capital e tal. Ou seja, está sendo espoliada politicamente pelos donos da República. E agora, a chance que nós temos de explodir a capacidade de produção brasileira está sendo sabotada pelo marinismo. E o Lula está cansado. Meu temor é esse.